Olá, caros alunos do segundo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que cada um estejam bem. Então, hoje nós vamos dar procedimento ao nosso estudo na sua unidade 33 com o tema lá Belle Époque. Ok? Esse é um termo utilizado que os povos europeus estavam vivendo um período chamado do ouro, chamado Belle Époque ou Bella Époque. Então, pessoal, os objetivos que nós vamos atingir nesta unidade vai ser justamente a contextualização da Belle Époque, da Bela Época, em que os europeus estavam vivendo a Revolução Industrial e entender suas relações com os valores dos povos burgueses. Tudo bem? Também nós iremos identificar algumas mudanças em termos culturais que esses povos estabeleceram e vivenciaram, principalmente o termo cultural, a sociedade, que deste período dentro da Europa e no Brasil, que estenderam algumas consequências que ocorreu em nossa sociedade. Compreender o significado de paz armada na Europa, utilizamos esse período de paz armada. Esse período foi bem na época que estava para acontecer, para eclodir a Primeira Guerra Mundial, no fim do século XIX e início do século XX. Entender o imperialismo, que o imperialismo ele acabou marcando o final do século XIX e dando início para o século XX, e teve algumas consequências, porém negativas. Então o continente africano e o continente asiático, esses dois continentes, eles eram alvos das potências dos países europeus, porque justamente eles estavam disputando territórios, os europeus disputavam território dentro desses continentes, que vai acontecer o conflito no ano de 1914, que foi a Grande Guerra, tá, ok? Ficou conhecido como a Grande Guerra. Então nesta época a Europa ela estava passando por um processo de um grande enriquecimento, e um dos fatores que contribuiu foi o desenvolvimento tecnológico, que contribuiu para que ocorresse o grande enriquecimento dentro da Europa. Foi o grande desenvolvimento de técnicas, ou seja, tecnológico, tudo bem? Ficando ricas com o estabelecimento das colônias em outros continentes. Então aqui, por exemplo, a Inglaterra, a França acabaram ficando ricas porque estabeleceram colônias em outros continentes, principalmente no continente africano e também no continente asiático. Ok, pessoal? Então no ano de 1900, principalmente na região da França, aconteceu vários eventos, como por exemplo a exposição da tecnologia. Tá aí um grande motivo que acabou ficando rica, acabou se enriquecendo a França. Por quê? Porque houve um grande desenvolvimento tecnológico, de tecnologia, que foi exposto principalmente no ano de 1900. Qual o objetivo, professor, dessa exposição? Era para celebrar o período que eles estavam vivenciando. É esse período que você está observando, é chamado período da Bela Époque, Belle Époque. Aqui, ó, período do ouro, chamado período do ouro, período que eles estavam vivenciando. Então houve também um grande aperfeiçoamento, principalmente na energia, na parte elétrica, na energia elétrica. Para os europeus era um período de ouro. Ok, pessoal? Para os europeus era um período de ouro. E aí eu faço a pergunta para você: quem estava presenciando esse momento? Período do ouro, da Bela Época. Quem estava presenciando isso? Pessoal, as artes industriais e também as literaturas estavam presenciando, vivenciando tudo isso. Enquanto isso, os países europeus eles estavam em clima de rivalidades, estavam armados, preparando para a guerra. Então por isso que tem um período chamado paz armada. Ok? Paz, eles estavam vivenciando esse período do ouro. Por quê? Porque todos esses países, como Portugal, principalmente França, Inglaterra, eles estavam enriquecidos. Ok? Eles estavam vivenciando um período do ouro, porque eles haviam conquistado várias colônias dentro de outros continentes. Ok? Então eles, aí fora disso, a paz, a questão armada, porque eles estavam em paz, vamos dizer assim, e armado ao mesmo tempo, esperando só um fato acontecer para eclodir a Grande Guerra, que foi o assassinato do Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Tudo bem? Que ele estava fazendo uma visita na região de Sarajevo, ok, na Sérvia, e aí um estudante sérvio chamado Príncipe Gavilho, do grupo Mão Negra, assassinou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então isso foi o estopim para que houvesse o conflito, que foi denominado de Grande Guerra.
que é a Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Então, você observando, eles estavam em clima de rivalidades e só aumentava ainda mais o clima de tensão entre eles, que acabava aumentando o sentimento nacionalista. Tá ok, pessoal? Nacionalista. Então agora nós vamos lá para a página 57 do seu livro didático. Vamos lá? Lá na página 57. Bom, pessoal, aqui na página 57 você pode observar no seu livro didático, a unidade 33, Bela Época, tem duas imagens mostrando para nós. Você abordar essa bela época, que foi o período compreendido entre os anos de 1870, tá? 1870 foi os anos compreendidos, até 1914, de 1870 a 1914. É bom você escrever aí no seu livro didático. 1870, deixa eu escrever aqui, 1870, tá ok? Até quando, professor? Até 1914, até o ano de 1914, tudo bem? Aqui foi o ano do início da Primeira Guerra Mundial, 1914. Então, pessoal, por meio de documentos que exploram seus vários aspectos, o objetivo é oferecer o panorama rico e variado, utilizando diferentes gêneros textuais. A reunião de diversos documentos e atividades acaba nos possibilitando estudar vários temas com o estabelecimento das possíveis relações entre eles e ainda a criação de uma base conceitual sólida. Então, se vocês observarem, aqui nós podemos analisar essas duas obras e destacar as informações contidas nessas referências das obras. Então, apontem qual que é as principais características das pinturas, qual que é a relação, a comparação entre as cenas representadas e o contexto social dos retratados. Então, se vocês observarem, nós temos aqui, as duas obras foram produzidas na década de 1890. As duas obras foram produzidas na década de 1890. Tudo bem, pessoal? Não esqueçam. Em 1890 foram produzidas essas duas obras, na época do ano de 1890. Eita, esse zerinho tá difícil. 1890. Tá bom, pessoal? Foi produzidas o que? Essas duas obras, tanto essa imagem como essa imagem ao redor, ao lado. Então, a obra de Renoir, na realidade, foi produzida no ano de 1892 e 1893. Essa primeira obra aqui foi produzida no ano de 1892 e 1893. E a de Fernand Pelés em torno do ano de 1890, que foi essa segunda obra que você pode observar, está mostrando para nós. Essa segunda obra aqui foi produzida no ano de 1890, ok? Então, nesta outra questão, nós temos o seguinte: se vocês observarem, pode dizer que essas obras retratam o mesmo período da história da Europa? Se você acha que essas obras foram produzidas no mesmo período da história da Europa? Praticamente sim, porque todas as duas elas retratam o mesmo período da história europeia. Todas as duas estão retratando o período da história europeia, visto que foram produzidas nos anos iniciais, ou seja, na década de 1890. Tudo bem? Na década de 1990. Essa cena retratada nas obras aqui estão representando crianças em seu cotidiano. Observem, são crianças no seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia. A obra de Renoir, que essa daqui é a primeira, do lado esquerdo, representa meninos em um ambiente familiar confortável e ali estão recebendo aulas de piano. Pode observar, o que certamente representa o quê? Representa a condição financeira estável da família a qual elas pertencem. Por outro lado, já a obra de Fernand Pelés representa o quê? Um garoto vendedor de flores que está exausto, dormindo na rua. O próprio nome da obra, Sem Asilo, já denota a condição de pobreza a qual esse menino venha enfrentando, ok?
Eu quero, pessoal, que vocês façam essa atividade e depois encaminhem para o professor pelo positivão na aba atividade. Então, o objetivo que nós iremos abordar é esses daqui. Vocês podem observar com o professor. Nós iremos abordar relacionar o movimento e os fatos ocorridos na primeira metade do século XIX com a conjuntura vivida na Europa entre o ano de 1870 e também 1914. Tudo bem? Compreender as principais transformações que ocorreu no Ocidente até o fim do século XIX, em decorrência do que? Da Revolução Industrial e do imperialismo. Conhecer os aspectos e alguns reflexos da bela época que ocorreu no Brasil, tudo bem? E analisar a conjuntura denominada de quê? Do período paz armada, tudo bem? Tudo isso a gente vai estudar agora no decorrer do processo. Então, retornando ao nosso slide, nós podemos observar. Então, pessoal, aqui nós podemos observar o período da bela época que ocorreu. Tudo bem, pessoal? Na década de século XX. Aqui você pode observar o termo bela época, quer dizer bela época, e foi usado para descrever o que? Os anos finais do século XIX e o início do século XX. Será que foi uma bela época mesmo para todas as pessoas daquele período? Sim. Justifique sua resposta. Ou não, justifique sua resposta. Então, a bela época ela foi um período muito bom, de grande prosperidade, principalmente na sociedade e também culturalmente, para as pessoas que tinham poder aquisitivo, em que os valores da burguesia prevaleceram. Ainda assim, vale questionar que será que essa prosperidade estava acessível a todos? Uma pergunta. Será que essa prosperidade estava acessível a todos? A desigualdade marca a nossa sociedade e naquela época não era diferente. Basta lembrar que para embelezar o Rio de Janeiro no começo do século XX, a população carente que morava no centro foi recolocada nos morros a fim de limpar e trazer o ar europeu à cidade. Será que a sociedade atual já conseguiu superar essas dificuldades? Será que garante uma bela época para todos também? Então, nós temos aqui, além dos efeitos econômicos e políticos ocasionados pela Revolução Industrial e pelo grande desenvolvimento do sistema capitalismo ocorridos no século XIX, são perceptíveis também seus efeitos socioculturais. Por exemplo, nós temos a distinção entre o que? A distinção entre o proletariado, ok, pessoal? A distinção entre o povo, que é o proletariado, e os burgueses, que estendia-se para além do que? Do mundo da fábrica. Então, espaço de uma sociabilidade, tudo bem? Sociabilidade e diversão também eram destinados a esses públicos separadamente. Havia o que, professor? Havia clubes operários e clubes burgueses. Então, nós temos uma classificação, uma divisão. Nós temos aqui, que está ocorrendo na sociedade, entre proletário e burgueses, nós temos clubes para os operários, que são proletariado, e clubes burgueses. Por exemplo, nós temos parques frequentados pela elite e outros para o lazer da classe trabalhadora, ok? Pela classe trabalhadora. Então, vale lembrar que essas diversões que estão ocorrendo de forma distinta, lá na página 58, você pode observar que essas observações a gente pode analisar, não pode deixar de lado. Por exemplo, no final do século XIX, houve um grande desenvolvimento, principalmente na área da indústria, na produção de bens de consumo, como máquinas e meios de comunicação, que acabou transformando a paisagem europeia. Tudo isso gerou um grande inchaço nas cidades. A população aumentou mais do que a quantidade de benfeitorias, como, por exemplo, o saneamento básico, habitações populares, ruas com calçamento. Você pode observar ruas com calçamento. Tudo isso faz parte do período do ouro, as ruas com calçamento.
Outra questão, escolas, hospitais e empregos. A área urbana ela vai ser dividida entre bairros e operários e bairros burgueses. Então está tendo uma divisão, eu falei, clubes operários, que é o proletariado, e clubes burgueses. Agora também a sociedade, a área urbana, ela vai ser dividida em bairros operários para as pessoas, né, os trabalhadores, que são proletariado, e também para os burgueses, bairros burgueses. Então os dois grupos, eles conviviam no mesmo espaço urbano, só que havia separações. Haviam clubes e parques para os operários e burgueses. O circo era uma das diversões preferidas da classe trabalhadora, ok? Nós temos aqui, o circo era uma das classes preferidas dos trabalhadores, tudo bem? Era uma das classes preferidas dos trabalhadores, que é o circo. Você pode observar aqui no slide. Outra questão, essa imagem mostra uma exibição dos lutadores. Qual era o objetivo, professor? O objetivo era atrair espectadores para as lutas livres. Para as lutas livres. Tudo bem? Se você observar, o circo era uma das diversões preferidas da classe trabalhadora. Aqui, ó, da classe trabalhadora. Nesta imagem, a exibição dos lutadores para atrair espectadores para as lutas livres. Aqui já está mostrando a energia elétrica, foi um dos benefícios, tudo bem? A energia elétrica foi um dos benefícios trazidos pela época da Revolução Industrial, que possibilitou que a noite fosse também ocupada por diversões, como a seresta, por exemplo. Tudo bem? Por a celeste, por exemplo. Outro fator interessante foi as transformações do fim do século, que ocorreu grandes transformações, principalmente nesse período compreendido do ano de 1870 a 1914. Foi um período bastante compreendido, porque nessa época a Europa estava em paz. No ano de 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial e os recursos provenientes da Revolução Industrial estavam livres para serem aproveitados por quem pudesse pagar por eles. Tudo bem? Por quem pudesse pagar por esses recursos. Estava disposto para todos nós, para todos os europeus. Pessoal, aqui vocês podem compreender que o ano compreendido da Belle Époque, da Bela Época, foi de 1870 até 1914. Então, nesta época, a Europa, como eu falei, ela estava em paz, aonde estourou o que no ano de 1914? Estourou e eclodiu a Primeira Guerra Mundial, ok? Então os recursos provenientes da Revolução Industrial estavam livres para serem aproveitados por quem quisesse, quem pudesse pagar por esses recursos, ok? Em sua beleza arquitetal, as visões estão múltiplas. Paris desfruta da alegria criativa, da liberdade. Esse ideal proclamado tão alto desde a época da Revolução Francesa, tudo bem, que ocorreu no ano de 1789, encontra enfim após um século de progresso histórico, de complexo, ou seja, uma realidade bastante concreta, o que ocorreu o sufrágio universal masculino, ou seja, o direito do voto, ou seja, a liberdade de opinião, a liberdade de associação e também a liberdade de imprensa. Universidade independente e também poderosa, intelectuais, escritores, jornalistas, políticos, numerosos e também ativos, alimentam debates em torno de questões cruciais, ou seja, nós temos aqui a preservação da república, a luta contra o quê? Contra o antissemitismo, o lugar da igreja na sociedade e em estados emocionais, às vezes também violentos, mais violentos, como por exemplo nós temos anarquismo, que é uma sociedade que tem a ausência de governo, ou seja, onde tem uma separação da igreja do Estado, porque a infelicidade, motivo de toda a infelicidade humana, na questão do anarquismo, na visão anarquista, é a igreja. Ela deixa as pessoas infelizes, porque ela absorve, ela ajuda a entender as pessoas, ou seja, as pessoas a compreender mais a questão do Estado, ou seja, a igreja ela tem um poder sobre a mente das pessoas. Então, o anarquismo, por exemplo, eles estabelecem essa divisão, que não tem, eles desejam uma sociedade que não tenha um governo, que não tenha um governo, ou seja, que o governo seja ausente. Por isso que eles separaram o Estado da igreja. Tudo bem, pessoal? Estado da igreja. Então,
Para eles, a igreja era o motivo de toda infelicidade humana. Então, essa liberdade de opinião e de ações públicas encontra-se o quê? Encontra seu correspondente na liberdade de alguns costumes. As pessoas se encontram nos ricos costumes, as pessoas se encontram em salões, ok? Ou também até mesmo em parque, para falar do quê? Para falar de literatura, para falar ou de poesia, política ou da religião. Então a diversão assegurada pelos cafés, concertos. Então tudo isso é um espaço onde eles possam debater e trocar suas ideias, ok, pessoal? Pessoal, de acordo com essa imagem da coluna do jardim interior do Pet Palace, qual que é a relação, ok, desta imagem aqui com o contexto anterior que nós acabamos de ler agora no slide anterior? Qual que você acha que é a relação desta imagem com o texto anterior? Vamos retornar ao texto anterior. No texto anterior, nós podemos observar, observe, essa liberdade de opinião, de ações públicas, encontra os seus correspondentes na liberdade dos costumes correspondentes, tá ok? As pessoas se encontram em ricos salões. Para que eles se encontram em ricos salões? Para falar da literatura, da poesia, da política, da religião, tá ok? A diversão era assegurada pelos cafés, concertos. Então, de acordo com o texto da imagem anterior, tá ok, pessoal? O texto da imagem, e agora em relação a essa imagem, então qual que é a relação desta imagem com o texto anterior? Muito simples. Aqui está reunindo pessoas nas obras de arte, nas exposições, tudo bem? Para quê? Atraindo, a intenção aqui era atrair intelectuais da época, tá ok? Então os motivos das exposições, os motivos dos encontros em cafés concerto, em exposições, somente tinham um objetivo: para atrair intelectuais, tudo bem, pessoal? Para atrair intelectuais. Agora nós temos a cultura e sociedade no Brasil, tudo bem? A cultura e a sociedade no Brasil. Os modos e os hábitos dos burgueses logo chegaram ao Brasil. Se o nosso sentimento era brasileiro, a imaginação era europeia, como tão finalmente disse Nabucco, abandonávamos todas as paisagens do Novo Mundo, a floresta amazônica ou os pampas por um trecho da Via Ápia. Uma volta da estrada de Salerno a Amalfi ou um pedaço do cais do Sena, à sombra do velho Louvre, ou seja, está falando de Paris. Tudo bem, pessoal? Está falando aqui de Paris. Você observar com o professor, nós temos que a cultura e a sociedade no Brasil, ela chega através de alguns reflexos. Tudo bem? A cultura e a sociedade no Brasil, ela chega através de alguns reflexos, ok, pessoal? De alguns reflexos. Outra questão, principalmente dos reflexos da industrialização e da cultura burguesa, que vai lançar moda e também de alterar o que? Os comportamentos. Então, de acordo com esse slide, em Paris, na França, era um local para as pessoas buscarem um bom refinamento, principalmente no refinamento das artes, ok? Buscar um refinamento, principalmente na questão das artes. Paris era o local ideal para buscar esse gosto, ou seja, esse refinamento, tudo bem? Principalmente na questão das artes, a música, na literatura também. Quando alguns brasileiros retornam de Paris, eles ficaram encantados com as obras realizadas pelo Baron de Haussmann na Cidade de Luz, Paris. Que obras foram essas? Que obras foram essas? Simples, foi as reformas urbanas, arquiteturas de muitas cidades, assim como na vida social de muitos brasileiros, ok? Como na vida social de muitos brasileiros. Agora, nesta imagem, ok, você pode observar o que, professor? O que nós podemos analisar aqui? Na página 60, o Barão de Haussmann, no ano de 1800,
a 1891. Então, está lá no seu livro didático, na página 60, nós podemos analisar o ano de 1809, ok? 1809, a que ano, professor? Ao ano de 1891. 1891. Foi responsável pela reforma urbana de Paris na segunda metade do século XIX. Tá ok, pessoal? Segunda metade do século XIX. Bom, se vocês observarem, para tornar aqui a cidade mais bela e evitar o uso de barricadas recorrentes nos conflitos protagonizados entre as autoridades e a população, a cidade passou por uma grande reestruturação, contando com largas avenidas, como você pode observar aqui na imagem, largas avenidas, olha a largura das avenidas, bem largonas, ok? Bem largas. Isso foi no século XX que ocorreu esse processo. Essas avenidas serviram de inspiração para quê? Para o prefeito do Rio de Janeiro. Pereira Passos era o nome do prefeito, em sua reforma da capital do país. Assim, o centro do Rio de Janeiro viu seus cortiços serem totalmente demolidos no episódio do Bota Abaixo, e a população carente teve de ocupar morros e áreas distantes, enquanto o centro era aberto por avenidas que projetavam, ou seja, o esplendor parisiense, ok? O esplendor parisiense. Bom, aqui o centro está mostrando aqui o centro agitado do Rio de Janeiro, no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com a antiga Avenida Central. A arquitetura e a mobília de rua lembram Paris do Barão de Haussmann. Tudo bem? Aqui está mostrando que um teatro do Amazonas que foi inaugurado em 1896, no dia 31 de dezembro. Qual foi a principal riqueza que impulsionou o crescimento de Manaus? Qual foi o principal fator que impulsionou o crescimento de riqueza dentro de Manaus, no estado do Amazonas? Foi a borracha, pessoal. O fator foi a borracha. Não esqueçam, tá? A borracha foi o fator principal. Foi a borracha. Tudo bem? A borracha foi o fator principal que impulsionou o crescimento de Manaus. Isso aconteceu em que ano, professor? Isso aconteceu no ano de 1890 a 1910. Pode encontrar e grifar no livro didático de vocês, 1910. Está errado aqui. Deixa eu trocar. 1910. Tudo bem? Então, o fator principal foi a borracha, que impulsionou entre os anos de 1890 a 1910. A cidade recebeu vários engenheiros, vários arquitetos e artistas que criaram, ok, para a cidade um projeto urbanístico e acabaram instalando modernidades dos países ricos. Podemos citar como exemplo que a instalação de bondes e ainda a construção do Teatro Amazonas. Ok, pessoal? Teatro Amazonas. Então aqui está mostrando a Avenida de Eduardo Ribeiro, em 1907, rua trafegada por bondes da empresa Serviços Elétricos do estado de Manaus. Tudo bem, pessoal? Do estado de Manaus. Ainda a borracha, aqui para fazer a conclusão, foi a riqueza principal de Manaus que impulsionou o crescimento. Houve uma grande reformulação de algumas cidades brasileiras, como Manaus e Rio de Janeiro, que deu-se por meio da arquitetura e também da melhoria urbanística, a fim de atestar o progresso do país. Então isso era imprescindível que o Brasil tivesse uma imagem de credibilidade limpa e sã para pleitear um espaço no mundo civilizado que até então não era o nosso, mas haveria de ser, e para isso nada melhor do que imitar Paris. Tá ok, pessoal? Então essa foi a questão da nossa videoaula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco do conteúdo. Caso surja alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o professor, que estarei à disposição para ajudar no que for preciso. Fica aqui meu forte abraço e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.